O Flamengo 12. disputa 3 competições, o Palmeiras disputa 2. Pelo menos até quarta, né? O Flamengo até quarta disputa 3. Há uma divisão. Pode cair para 2. Há uma divisão de interesse nessa situação toda. E a gente tem que concordar com isso também, né? Porque o Flamengo, pelo que a gente está vendo, não abriu mão de nada. Muito pelo contrário. O Flamengo está golosão. Está querendo mastigar tudo que tem pela frente. Tem 2 times, né, Pascoal? Tem 2 times. Tem 2 times. Malvadão A e Malvadão B. E porque o jogo contra o Atlético Paranaense, eu vou dizer um negócio para você, hein? Que coisa de que jogou o segundo time, mas jogou contra o time reserva do Atlético Paranaense também, né? Reserva. Quem venceu o Atlético Mineiro no Mineirão e o Palmeiras no Allianz. Isso. O time reserva do Atlético Paranaense, que o Flamengo, com o time reserva, venceu de 5-0, ganhou de 2 dos melhores times do Brasil na casa deles. E o Felipão pegou o Atlético depois de um jogo que o time levou 5 gols de cabeça. Agora o outro levou 4. Levou 4. Daqui pra lá ele vai treinar só isso, né? Tudo bem, vai voltar a outra defesa, a outra tal, mas assim... Agora, em cima disso que vocês estão falando, o Flamengo visita o Palmeiras no Allianz domingo. O Flamengo, ele é o único concorrente do Palmeiras ao título, ele é o maior concorrente. Quais outros times estão na briga pelo título, na sua opinião, hein, Zinho? Olhando para a tabela, pelo desempenho, não vejo o Corinthians, porque o Corinthians é o terceiro colocado hoje ainda, né? Mas por tudo que está acontecendo, e depende muito também do que vai acontecer na quarta-feira, já falava aqui há muito tempo no programa que o Corinthians, ficando na frente das 3 competições, não tinha elenco para isso. Vejo muita cobrança em cima do treinador do Corinthians, né? Mas na verdade, o próprio Pascoal falou, né? Ele está tirando leite de pedra, né? Porque ele chegar em todas as competições brigando, tentando superar adversários com elenco melhor, é difícil demais. Então eu não vejo o Corinthians como um adversário para conquistar o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, todo mundo elogia o bom futebol, realmente, Fernando Diniz faz um bom trabalho, um trabalho digno de elogios nosso, mas não vejo também para chegar e brigar com Palmeiras e Flamengo. Então, olhando, quem eu acreditava não vive um bom momento, que é o Atlético Mineiro, que eu acho que vai chegar no G4. Agora, só com o Campeonato Brasileiro, vai ser quem vai chegar ali mais próximo dos 2. E no final vai ficar aquilo que a gente sempre falou, os 3 candidatos a título do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Palmeiras, Atlético. Eu acho que esses 3 que vão chegar ali. Mas como o Palmeiras tem essa gordura e se consegue manter, principalmente no confronto direto com o Flamengo, ele é o grande favorito para vencer e esses 2 vão estar ali próximo que eu digo, vai ser o segundo e o terceiro colocado. É isso, Pascoal? Eu fiquei um pouco decepcionado com o Fluminense ontem, né? O Fluminense ontem foi achatado pelo Internacional. Ontem não foi nem amassado, foi achatado pelo Internacional. 13 jogos de invencibilidade e o Fluminense entrou a passeio contra o Internacional. O Internacional vindo para dar uma satisfação para a sua torcida depois da desclassificação sul-americana. Eu estava botando uma fé no time do Fluminense, nessa evolução do Fluminense. Mas ontem foi um balde de água fria, né? Em termos de evolução. Muito obrigado. Agora, o que a gente pode falar é que o Flamengo é o maior rival do Palmeiras nesse momento no Campeonato Brasileiro. E de repente pode ser o grande rival na Libertadores da América. Existe a possibilidade. Depende do que os 2 vão fazer agora na Libertadores. São os favoritos na semi. Então o Flamengo e o Palmeiras podem, como no ano passado, de repente eles estão criando na América, até não só no Brasil, na América do Sul, uma dinastia de Palmeiras e Flamengo. Lá na Argentina, eles falam exatamente isso, Pascoal. Que Palmeiras e Flamengo estão criando uma dinastia no continente americano no futebol. É difícil a gente... O colega falou isso lá. Eu não acho, assim... É difícil você ver 2 equipes tão distantes das outras, entendeu? Aliás, uma parte. Pois não. E fica o exemplo para os outros todos.
Palmeiras e Flamengo não estão nessa situação à toa. Se prepararam para isso, chegaram de formas diferentes, né? O Flamengo através dos seus próprios recursos, como a administração que começou em 2013, e o Palmeiras, no primeiro momento, contou com o aporte de Paulo Nobre. A partir dali, os dois decolaram, se estruturaram durante vários anos e já estão, se você for ver, desde 2015 o Palmeiras e 2016 o Flamengo, eles estão disputando todos os títulos. De lá para cá, estão sempre ali. E criou-se uma rivalidade de 16 para frente, me parece, exato, né? Exato. De 2016 para frente, essa rivalidade ficou muito mais acentuada. Agora, João, o Flamengo é o principal perseguidor do Palmeiras nesse momento. É o principal perseguidor. Eu vejo o Corinthians perdendo força. E o que não é legal. O Corinthians perder força nesse momento. Porque quando a gente for falar do Corinthians, a gente vai ver que existem coisas que acontecem com o Corinthians que são inexplicáveis. Não fez um mau jogo contra o Palmeiras? Fez? Não. Passou vergonha contra o Flamengo no segundo jogo? Não. Era o que se esperava. Era o que se esperava contra o Palmeiras, fazer um bom jogo. Mas o Palmeiras é tão matreiro, o Palmeiras é tão frio, tão cabeça fria, que o Palmeiras atrapalha o jogo do adversário para ele ter uma chance de fazer o gol, acabou o jogo. Vai ser assunto daqui a pouco. O Cuca não acha tão cabeça fria, não, mas continue. Vai ser mesmo. Não, é verdade. Esse é um outro assunto. Deu uma espetada aí no sábado, né? Eu também. Claro que as visões são essa bola quando entra, presidente. Muda tudo, né, É isso aí. É o que o João Avelino falava pro professor Portela. Você sabe essa história? Viu uma bola correndo no Canindé, aqui na Portuguesa, veio para ele no intervalo. Então eu fui lá entrevistar o professor, né? Aí saiu 71 na João Avelino, a bola veio do lado dele, ele foi pegar a bola. Aí pegou a bola. Aí o professor Portela tá do lado dele e falou assim: olha aí, professor, nós estamos 75% de posse de bola, 75% de posse de bola. Nós estamos aqui, demos tantos chutes no gol, uma bola na trave, fizemos 6 escanteios no primeiro tempo e tal. Aí ele perguntou pro Portela assim: como tá o jogo? 1-0 pros caras. Se essa danada aqui não entrar naquele quadradinho ali, nós estamos fritos. É o negócio. Se a bola não entrar, não adianta você ter 75%. A entrevista muda, Pascoal. Estatística ela é ótima para você acompanhar o futebol. O Rogério Ceni estava tranquilinho, o Vitor Pereira estava soltando os cachorros. Sem duvidamente. Isso, né, Pascoal? Segunda-feira, então, olha só, segunda-feira, assim, eu vou continuar achando. Se o Palmeiras ganhar, pode tocar o hino. Pode tocar. Se o Palmeiras perder, isso cair para 6, aí a gente vai começar a ver as possibilidades do Flamengo. Os confrontos futuros. O que vem pela frente, o que o Palmeiras tem pela frente. Tá bem, né? Tem 2 competições, nenhuma, só brasileiros. Aí a gente faz uma análise, porque agora se abrir 12, que é isso que o Pascoal está falando, assim, também essa força do Corinthians, eu já não acreditava, na verdade, assim, o corintiano ainda está procurando saber como é que o Corinthians ficou tanto tempo ali no segundo lugar. Porque faz tempo que a gente repete que é mais resultado do que rendimento. Exato. Há problemas, tal, mas foi subindo, ganhando uns pontos. Na maioria das vezes não convencendo, mas enfim, conquistando os pontos. E a gente tem vários exemplos de jogos assim. Enfim, tá lá. Mas aí você começa a sentir que o Pascoal estava lá, perdeu força. Acho que esse jogo de quarta pode mudar sim o panorama. Pode mudar, é importantíssimo para o Corinthians. A volta do Renato Augusto fez uma diferença enorme. A volta dele jogando 90 minutos. Você acha que se o Corinthians classificar, ele volta eu com acho força que ele, no brasileiro? eu acho que ele volta, mesmo tendo é o mesmo elenco. O Flamengo com esse mesmo elenco aí não jogava nada uns meses atrás. Era o mesmo elenco, não era? Agora hoje está um turbilhão. Não estou comparando elenco. Já nós vamos responder aquela pergunta ali, hein? Mas seguimos aqui no... A pergunta é interessante, procede, eu vou explicar já. Mas você acha então que se classificar... eu acho que pode dar uma embalada. O Galo ainda chega, o Galo tem só o brasileiro, agora o Galo dá para chegar? Tá muito... Ganhou ontem. Se você pegar o jogo é longe, né? O Galo contra o Coritiba, fez o gol no último segundo. Apagada a luz. Allan Kardec de cabeça. Exato. Eu vi o jogo inteirinho, achei que foi taco a taco, não achei que o Atlético fez nenhuma partida exuberante, muito pelo contrário. O Atlético passou por alguns momentos de dificuldade, o jogo foi muito picotado no meio campo, porque a situação do Coritiba não era boa e o Coritiba sabia disso e partiu para tentar parar o time do Atlético em algumas Aliás, situações. Pascoal, o Gustavo Morinigo foi demitido? Ele foi.
Guto Ferreira é o novo treinador do Boa Coxa. sorte ao Guto, que é um treinador que eu especialmente gosto muito, acho um ótimo treinador, que ele tenha muita sorte no Curitiba e que essa porta se abra para ele, para outros grandes clubes do futebol brasileiro. Eu tenho certeza que ele vai aproveitar essa oportunidade porque ele é bom treinador. Aí eu acho que o Atlético está ficando para trás. O Atlético tem que resolver alguns problemas ainda do Atlético, entendeu? O Atlético tem que se resolver com o Atlético. Mas faz um jogo que pode ser importante para o Flamengo, caso o Flamengo vença, porque ainda falta um Atlético e Palmeiras no Brasileirão, segundo turno, que é em Minas. É em Minas, Belo Horizonte. É em Minas. É em Minas, E o jogo do turno empatou. Se o Flamengo tira esses 6 pontos, ele pode contar com o Cuca aí todo cheio de vontade de dar um troco no Abel. Esse jogo passa a ser importantíssimo. Como será Palmeiras vai ter que ir importante esse lá. Palmeiras Por isso que eu digo, aí. vamos Com esperar certeza. esse jogo e aí a Enquanto o gente vê as Atlético ainda lá. possibilidades para frente aí entre esse jogo Palmeiras e Atlético. É um jogo muito pesado esse Pesado. Palmeiras e Flamengo domingo e pode definir bastante coisa. Segundo o Coronel. Ministério Público, não haverá torcida Vamos pra cima. do Flamengo. Não O haverá? Ministério Público não permitiu. Perfeito. Porque já havia até sido estipulado que haveria, mas não terá, né, Pascoal? Não vai ter. Segundo a informação do Ministério Público, Tá. Tá aí, não não vai ter haverá, torcida não do haverá Flamengo. torcida Perfeitamente. para esse jogo aí. É. A gente espera que os torcedores acabem compreendendo, né? Porque teve também uma determinação lá para Curitiba e a torcida do Santos foi para lá e quebrou um pau a briga. A torcida do Curitiba que tinha brigado na Vila Belmiro, brigou lá de novo. Isso aí eu não sei como resolver isso aí não. Vamos tentar um dia chegar a um acordo e um consenso. Agora, a pergunta que está na tela. Time B do Flamengo, que jogou ontem e goleou o Atlético Paranaense, ele pode competir com o Palmeiras? Ele pode disputar com o Palmeiras? E por que a pergunta? O Flamengo joga quarta-feira contra o Atlético Paranaense, decidindo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Caso o Flamengo se classifique, o primeiro jogo já será na outra quarta. Não tem descanso. E aí depois vem os 2 jogos com o Vélez, pela Libertadores, e a volta da Copa do Brasil. Como foi agora, né? Tivemos os 2 jogos da Libertadores e voltamos para decidir a Copa do Brasil. Então, caso o Flamengo passe pelo Furacão, pode ser que ele, Dorival Júnior, coloque um time mesclado domingo contra o Palmeiras. Uma Não coisa acredito. certa, o Davi Luiz e o Não Thiago acredito. Maia, eles não jogarão na quarta-feira. Suspensos. Estarão em campo domingo no Allianz. Agora, pode ser que ele faça uma mesclagem, porque depois tem Copa do Brasil ou não. E aí a pergunta é essa, o time B do Fla, ele pode competir com o Palmeiras, principal? Eu acho que é o seguinte, o Flamengo não vai colocar segundo time para jogar contra o Palmeiras. Primeiro porque vale a briga pela liderança.